paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, e amigo e amiga do canal Fé Sem Política. Meu nome é Alan Rogério Gomes, sejam todos bem-vindos. Hoje trazemos o 5º vídeo da nossa playlist que fala do Deus da Bíblia. Já fizemos um sobre os deuses que aparecem na Bíblia, a maioria dos deuses que aparecem na Bíblia. Já fizemos um vídeo sobre os demônios, os espíritos maus, espíritos impuros, espíritos malignos, os deuses e os demônios. Depois vamos falar do diabo, de Satanás e de todas as outras denominações do mal, né, do maligno que aparece na Sagrada Escritura. Nós vamos fazer mais vídeos, mas nós colocamos na mesma playlist, que é sobre o Deus da Bíblia, para contrapor o Deus da Bíblia com os falsos deuses, né, os deuses que não existentes, são fabricados, lógico, pela imaginação, pela nossa imaginação humana, né? Nossa, que eu digo, de quem cria esse tipo de deuses, né? Nossa, do ser humano, que eu falo, que tem essa capacidade de inventar divindades, né? O nosso Deus verdadeiro é diferente, ele que se revela, né? E esses deuses são chamados de estranhos ou estrangeiros na Bíblia, né? E também em contraposição, como nós falamos, ao diabo e aos demônios. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar que Deus é santo. Esse Deus, né, o único e verdadeiro, ele é santo. Santo quer dizer consagrado, separado, né? É o Kadosh, é o santo, né? E, ao mesmo tempo, ele sendo um só, esse Deus santo sendo um só, ele é universal, ou seja, é o Deus de todos os povos, né? Desculpa. Então inscrevam-se no canal, se gostarem, compartilhem, curtam, né? E um abraço a todos, que Deus os abençoe. Vamos lá para o vídeo. Deixa eu localizar aqui minha colinha. Então vamos lá. A primeira parte do nosso vídeo de hoje é Deus que é santo e exige a santidade do seu povo. Então, enquanto as divindades estrangeiras eram apresentadas como imorais, assassinas, injustas, traidoras, promíscuas, incestuosas e tantas outras denominações pejorativas até e ruins, né? Isso aparece aonde? Nos mitos, né, dos vários povos. Isso aparece nos escritos, né, antigos, aparecem todas essas características imorais dos falsos deuses, né? E também a respeito dos demônios, né? A gente viu no vídeo falando sobre os demônios, eram chamados de espíritos impuros, porque eles eram contra a pureza ritual, né, contra a pureza moral. Então, diferente desses deuses dos demônios, né? E esses deuses também, os demônios, por isso mesmo, por serem imorais, tal, eles não se interessam pelos seus súditos, né? Não se interessam que os seus súditos, ali, os seus servos, os seus seguidores pratiquem ou não a justiça, a caridade. Então não tem essa noção de justiça, de caridade, ou uma vida moralmente correta. Então os deuses, né, os demônios não exigem isso, né? Embora tenha alguma sombra, alguma coisa em alguns escritos, em sânscritos, escritos hindus, escritos antigos, tem uma certa, o Código de Hammurabi, né, que serviu também, um dos pontos que serviu de inspiração para a lei, né, para o código legal lá de Êxodo, né, de Deuteronômio 5, e Deuteronômio 12, né, Êxodo também ali, mas, no geral, não tinha essa noção clara, né, de que os deuses exigissem alguma moral, alguma caridade, alguma vida correta, né. Porém, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, né, já começa lá no Antigo Testamento, se revela cada vez mais um Deus santo, né? Isso a gente vê em Isaías 6, os querubins lá cantando Santo, Santo, Santo
é o Senhor Deus do universo, né? E na liturgia católica a gente canta em toda a missa o santo, né? Antes da consagração das oferendas do pão e do vinho no sacramento do corpo e sangue de Cristo, a gente canta o grande santo, né? 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Por que 3 vezes? Porque a trindade, né? Lá em Isaías 6 já é a revelação dessa trindade, o Deus 3 vezes santo, né? Deus único, em 3 pessoas santas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também aparece muito na Sagrada Escritura, em especial nos Salmos, né? A noção do Deus justo, do Deus imparcial, e que exige de quem nele crê, nesse Deus, que seja santo e pratique a misericórdia, a equidade, o direito e a justiça, né? Tem muitas passagens defendendo o direito, a justiça do órfão, da viúva, né? Do pobre, daquele por quem ninguém intercede e de quem ninguém cuida, né? Então esse é o Deus protetor dos órfãos e das viúvas. Quando a gente falar do Deus Goel, né? Do Deus resgatador, do Deus redentor, a gente vai entrar mais em detalhes do sentido desse sentido de justiça e de direito de Deus, né? Do Deus justo e que ama o direito e a justiça. Por isso ele escreve, né? Por ele ser justo e santo, né? Ele escreve, né? O Decálogo. O Decálogo são os 10 mandamentos que aparecem lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, né? E outras leis também, né? As quais não foram revogadas por Jesus. Então, quando vem Jesus, na plenitude dos tempos o Verbo se encarna. Então, quando vem Jesus, ele não revoga os 10 mandamentos, pelo contrário, né? Mas ele cumpre, né? Esses mandamentos, essas leis, elas são cumpridas e aperfeiçoadas por Jesus. Aonde a gente vê isso, né? Em Mateus 5, 17 e 18, diz assim, abre aspas, não vim, Jesus diz, não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Né? Aí abre aspas de novo, Deus ama o direito e a justiça, Salmo 36 ou 37, 5, né? E todo o Sermão da Montanha, Mateus 5, a gente sabe, e ali a passagem paralela de Lucas, do Sermão da Planície, né? Mateus, o Sermão do Monte, Lucas, o Sermão da Planície. Jesus vai explicar como que é aperfeiçoada essa lei. Então, Jesus não revoga a lei, o direito e a justiça do Antigo Testamento, mas ele dá uma nova interpretação, uma interpretação cristã no sentido de Cristo. Cristo reinterpreta a lei, né, dando mais liberdade e exigindo mais ainda, né? Se a gente ler lá, eu não vou pegar aqui, lógico, não é para isso esse vídeo, mas se a gente pegar o Sermão do Monte, Mateus 5, e a passagem paralela de Lucas, a gente vai ver como que Jesus aperfeiçoa essa lei, todo o Antigo Testamento, tá? Abre aspas também, o Senhor é justo, olha lá, diz o Salmo 10 ou 11, no versículo 7, né? Abre aspas, sede santos, porque eu, Yahvé vosso Deus, o Senhor, sou santo. Levítico 19, 2. Então, o próprio Senhor nos convoca, né? Nos pede isso, nos solicita a santidade, a consagração, a separação para o seu serviço, né? Não ser melhor, separado, naquele sentido farisaico, né? Que a gente pode estudar ainda sobre o grupo fariseu, um grupo que aparece lá na época de Jesus, antes ainda da época de Jesus, mas não nesse sentido farisaico, mas no sentido de consagrado, né? Com o sagrado, nós estamos com Deus que é santo, com o Senhor, então por isso nós somos chamados também à santidade, né? Então aquela afirmativa incorreta de que nós não podemos ser santos é mentira, porque aqui Deus mesmo está pedindo já em Levítico, lá para o povo da antiga aliança, sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. E Jesus cita essa passagem, né? Sereis santos como o vosso Pai Celeste é santo, sereis perfeitos. No final do Sermão da Montanha que eu citei aqui, de Mateus 5, Jesus fala, e assim, então, sereis perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu.
ok? E uma última passagem aqui, para a gente fechar esse sentido de santidade de Deus, abre aspas, está em Atos 10, 34 e 35. O que diz lá? Abre aspas, Deus não faz distinção de pessoas, não julga de forma parcial, né? Não escolhe um lado no julgamento. Ele julga conforme o que é certo, o que é justo, na visão dele, porque ele é o Senhor, ele estabelece a justiça, né? Aí continua, mas em toda nação, em qualquer nação, lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Olha aqui que noção interessante. Aqui não está falando que é agradável a Deus se é cristão. Não. Em toda a nação, Atos 10, 34 e 35, isso é o discurso do Pedro, né? De Pedro, no primeiro Papa, Pedro falando para a casa de Cornélio, né? Os primeiros pagãos que receberam a fé ali. Pedro vai falar que em toda a nação, qualquer povo, tribo, língua, é agradável a Deus aquele que o temer. Né? Às vezes nem conhecendo a Deus claramente, mas teme a Deus. Ouvindo a voz da sua consciência, segue a voz da consciência, teme a Deus e faz o que é justo na sua alimentação, né? Na sua ignorância, no seu pouco conhecimento ali a respeito de Deus, mas ele faz o que é justo. Estas pessoas também são agradáveis a Deus. Daí a importância da justiça, né, gente? Deus é justo em toda nação, mas como que em toda nação existe gente que teme a Deus e faz o que é justo? Através da consciência, né? Através dessa consciência que é o primeiro sacrário de Deus, né? Deus está no íntimo de cada ser humano. A partir do que o ser humano é concebido, ali está a mão de Deus. Não importa de que religião, tribo, povo, raça ou língua, Deus pode agir e Deus age, porque todos são criaturas de Deus, né? Todos trazem a imagem, a marca de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ok? Isso a gente vê desde Gênesis 1, 26 lá, né? Façamos o homem, não é façamos o judeu, façamos o cristão, a nossa imagem e semelhança. Não, façamos o homem, Adão, que vem da Adamá, da terra. Todo aquele que nasce nessa terra, ele traz a marca, a imagem de Deus. E essa imagem de Deus, ela é a consciência também, né? Ela é a alma, a inteligência, a vontade, a memória da pessoa, ela é a consciência da pessoa. Então Deus toca e fala ali. Então se a pessoa, de alguma forma, ela ignora Deus de forma clara, mas Deus, o Espírito Santo, fala na sua consciência, tá bom? Então aí nós chegamos, com todo esse discurso aí de todas as nações que eu estou falando, né? Nós chegamos na uma outra característica de Deus, que é a sua universalidade, né? Deus é Deus de todos os povos, né? Não apenas de um só país ou povo. Por que eu digo isso? Porque os povos antigos, e dentre eles também os israelitas, acreditavam que cada povo tinha o seu Deus particular. Esse fenômeno é chamado pelos estudiosos de enoteísmo, né? Assim, o domínio de cada deus, de cada um dos deuses, estava restrito, limitado ao seu país. Então, os sírios tinham um deus, Amon tinha outro, país de Amon lá, Moabe tinha outro, Edom tinha outro, o Egito tinha outros deuses. Porém, o Deus que se revelou na Bíblia, que a gente vê na Bíblia, consagrou sim a Israel como seu povo particular, né? Entre aspas, povo particular, né? Como escreve em Deuteronômio 7,6, abre aspas, foi a ti, Israel, que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos. Então, dentre todos os povos, foi a ti, Israel, que o Senhor te escolheu para ser o seu povo querido, o seu povo separado, o seu povo consagrado, né? Mas em muitas passagens, né, não obstante Israel seja o povo particular de Deus, no Antigo Testamento, em muitas passagens já no Antigo Testamento, fala-se que Deus domina, né, todo o universo, seu domínio, seu reino está sobre todo o universo, né, e todo é todo, né,
todos os países, todas as nações, Deus quer e pode dominar, né? Assim nós lemos no Salmo 46 ou 47, versículos de 8 a 9, abre aspas, Deus é o rei do universo, Deus reina sobre as nações. E nos Salmos do Reino, né, chamados Salmos do Reino, por exemplo, o Salmo 97 ou 98, no versículo 9, ele diz assim, abre aspas, ele vem para governar a terra, governará o mundo com justiça, e os povos, todos os povos, com retidão, tá bom? Fecha aspas. Então, onde nós vemos este domínio universal do Deus único na Bíblia, né? Nós vemos sobre toda a criação. Então, Gênesis de 1 a 3, como eu já falei a respeito do homem, né? Não só sobre o homem, mas sobre toda a criação Deus reina, né? Isso a gente vê em Gênesis de 1 até o capítulo 3, e esse domínio, lógico, Deus passa também para o homem, né? Fala para o homem e para a mulher, dominai, né? Crescei e multiplicai-vos, dominai sobre tudo, né? Organizai, sustentai a criação, né? Então o homem tem essa obrigação, essa co-obrigação junto com Deus de reinar sobre a criação. Olha a dignidade do homem. Vemos também na vocação de Abraão, chamado de pai de uma multidão de povos. Em Gênesis 17:5, Deus mesmo chama Abraão de pai de uma multidão, de muitos povos, não só do povo de Israel, né? E aí Paulo vai usar essa passagem e tantas outras que falam nesse mesmo sentido, como justificando essa evangelização, esse evangelho que chega aos outros povos e não somente ao povo de Israel, né? Então, assim a gente vê ele agindo fora de Israel também, mesmo lá no Antigo Testamento. Por exemplo, no Egito, quando Deus liberta os israelitas, ele está agindo lá no Egito, né? Ele está desbancando os deuses egípcios lá, né? Desmascarando a farsa dos deuses egípcios e libertando os israelitas. Ele é o Senhor que liberta, né? Na Síria, ele cura Naamã, o sírio, né? Uma passagem belíssima, né, do livro dos reis, né? Na Sidônia, ele sustenta uma viúva. Quando Elias ou Eliseu, não me recordo, ele vai lá e sustenta aquela viúva lá no país da Sidônia, né? Ao contrário dos deuses que deixam o povo passar fome e morrer, entre aspas, porque os deuses não deixam nada, porque eles não existem, né? Mas o nosso Deus que existe é vivo, ele multiplica a farinha, né? Multiplica o azeite daquela viúva. Na Assíria, no país da Assíria, em Nínive, conforme a história de Jonas. Então o profeta Jonas quer se desviar do caminho, mas depois ele vai lá em Nínive e prega a palavra de Deus. Quer dizer, Deus está agindo em Nínive também, fora de Israel, mais uma vez. Nas passagens onde fala que Deus usa deste ou daquele imperador, nos oráculos contra as nações dos profetas, né? Então, em quase todos os profetas ali, escritores, né? Sobretudo nos profetas maiores que a gente chama, né? Nós cristãos chamamos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, vai falar vai ter esses oráculos contra as nações, né? Por que contra as nações? O que Deus tem, o Deus verdadeiro tem a ver, sim, porque o Deus verdadeiro domina também sobre essas nações e ele age mudando o destino dessas nações. O destino das nações está nas mãos do Senhor, né? Os povos se propõem, o Salmo diz lá, né? Os povos se propõem muitos projetos, mas quem realiza tudo é Deus. Quem permite ou não é o Senhor. Não é o Satanás, não são os deuses falsos, mas é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que reina sobre todos, né? E assim em tantos lugares da Bíblia a gente vê essa ação de Deus, a ação de Jesus lá na própria Sidônia, né? Jesus também cura, Jesus já se restringe ali a Israel, mas também faz curas e milagres, né? Aquela cananeia, né, que vai pedir para Jesus, tem a história dos cachorrinhos, muito lindo, que a gente leu esses dias o evangelho dela, né? E Jesus fala, não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos,
porque eles chamavam os pagãos de cachorrinhos, né? E aquela cananeia retruca Jesus, né? Ela fala, bom, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então a precursora desses pagãos, a precursora da fé dos pagãos é essa cananeia. Essa cananeia que não importa se são migalhas, mas eu recebo, eu como pagão, eu como pagã, eu recebo essas migalhas que vêm de Deus, eu estou satisfeita. E aí Jesus, olha só, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, elogia a fé dessa pagã, dessa cananeia, essa mulher que está fora de Israel. E Jesus fala, ó mulher, grande é a tua fé. Então, quanta gente tinha ali, gente de Israel tinha filha doente, filhos doentes e não conseguiu essa cura. Mas por causa da fé dessa pagã no Cristo, no Deus verdadeiro, ele faz esse milagre. Amém? Então vamos crer, irmãos. Por mais difícil que esteja a situação, por mais que pareça que o Satanás está vencendo, por mais que pareça que os deuses, que o ateísmo, que o Satanás está vencendo sobre o mundo, nós cremos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, é esse Deus universal, é esse Deus santo, esse Deus que está acima de tudo, este Deus que tem nas suas mãos o destino dos povos, o destino das nações. Amém? Louvado seja nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.